O projeto Euclides em Foco é realizado com o apoio da Casa Euclides da Cunha, Instituto BEAT, FUNAG, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a essas instituições pelo suporte e pela contribuição ao desenvolvimento cultural e criativo da nossa região. O conteúdo apresentado neste podcast é de total responsabilidade dos seus idealizadores. As opiniões, informações e quaisquer afirmações feitas pelos participantes refletem unicamente suas próprias visões e não representam a opinião, a visão ou a política do projeto Euclides em Foco, da Casa Euclides da Cunha ou de qualquer instituição apoiadora. O projeto e a casa não se responsabilizam pelo conteúdo, ideias ou informações compartilhadas durante a gravação e transmissão deste podcast. Boa noite, pessoal. Por aqui, mais um podcast Comunicação de Alta Performance, através do projeto Euclides em Foco. Estamos muito felizes de estar aqui conversando com vocês. Hoje apresentando eu, Luane Azevedo, e Fânia Macedo, fonoaudióloga. E hoje estamos com um convidado muito especial, radialista, que está há 32 anos no mercado, trabalhando com rádio, com locução. Uma pessoa muito especial da nossa comunidade, que tem um repertório aí de informações muito vasto para conversar com a gente sobre comunicação. Então, com vocês, André Duarte. André Duarte. Boa noite para vocês, boa noite para quem está em casa aí assistindo a gente. É um prazer estar aqui com vocês, né? Fiquei muito feliz aí com o convite. Vamos nós ver o que a gente pode contribuir. André, que bom ter você aqui. Eu falei com o Luane, a gente tem que pensar num locutor, porque é uma pessoa que está trabalhando com voz, trabalha com comunicação. Lembrei de você, nossa, vamos chamar o André, porque ele vai contribuir muito para o nosso podcast. André, assim, a gente sabe que a voz que eu escuto é uma, e a voz que as pessoas escutam é outra. Então, assim, em que momento você percebeu que a sua voz poderia ser a sua ferramenta de trabalho? Aquele insight, foi quando você se escutou ou alguém chegou para você e falou, André, a sua voz tem alguma coisa diferente? Como que foi isso? Então, na realidade, foi tudo assim, muito por acaso mesmo. Uma vez eu brinquei com uma pessoa, falei assim, olha, eu vou fazer um teste pro rádio, mas não tinha pretensão nenhuma naquele momento, eu achava que não era para mim. E um belo dia eu fiz uma amizade na Rádio 94, fui lá para ver, eu ganhei uma fita cassete na época. Nossa, né? Isso tem pouco tempo atrás, na época do cassete, e eu falei assim, poxa, eu vou lá que eu quero saber quem é que tá cantando essa música aqui. E acabei fazendo uma amizade com o locutor, e um belo dia minha voz saiu no ar. A gente conversando e acabou que saiu no ar. E despertou assim, a vontade do diretor que eu fizesse um teste, né? E assim, foi assim, por acaso. Então não teve nada assim, quero ser, vou ser. Não, foi por acaso mesmo. E você já tinha se escutado antes, assim? Você achava que sua voz era diferente? Nunca percebi, não. Até porque eu não tinha essa ideia, né? Do que era fazer rádio, do que era fazer comunicação. Então, não tinha essa percepção, não. Foi por acaso, literalmente, que você começou. Aliás, não tem por acaso, né? Era para ser. É verdade. E lá estava eu. Que maravilha. Que legal. E André, assim, a gente sabe que a gente agora sabe, né? Por trás de um microfone, né? Tem que ter um jogo de cintura, né? E a gente fala muito sobre adaptação, né, Fânia? Que a gente conversa muito sobre comunicação e sabe que quando a gente vai falar, né, para um público específico, a gente precisa se adaptar ali na forma de falar, né? O público criança, a gente tem que ter uma linguagem, o público adulto, né? E por aí vai, geracional. Como que é esse jogo de cintura ali por trás dos bastidores, do microfone? Para se adaptar com cada tipo de pessoa que você entrevista, de convidado? Tem essa adaptação de linguagem? Como que funciona isso? Então, assim, eu acredito que como toda a profissão, né, você vai se adequando,
né? E a gente vai aprendendo isso com o passar do tempo, né? No início tudo é muito complicado. Eu dizia que a música poderia ter 10 minutos, que ela parecia que tinha 10 segundos. Era tudo muito rápido, né? Quando você está começando, há essa empolgação e você fica tão nervoso que você não percebe as coisas acontecendo ao seu redor. E como você perguntou, a gente vai se adequando sim. Por exemplo, eu faço muita entrevista com os políticos, né? Você não vai fazer uma entrevista de político como se você estivesse na sua casa conversando. Então, há todo um contexto naquilo ali. Quando a gente já fez também transmissões esportivas, aí já é uma outra linguagem, né? E a gente vai se adequando sim, com certeza. A gente tem agora que a gente apresenta festas, né? Então, assim, você vai fazer um cerimonial, uma coisa mais séria, né? Você não vai fazer como se você estivesse num palco brincando com o público. Enfim, você vai, né? Cada momento você tem que se adequar. Então, eu costumo dizer que a locução você acaba, né, tendo que se adaptar e ser vários, né, locutores em um só, né? Porque a gente tem essa... Inclusive, quando a gente está na televisão, você falou do improviso, né? Quando a gente está assistindo televisão e a gente vê que... Porque o ao vivo é muito complicado, né? O ao vivo é aquele... É um segundo que você vê que... É aquela adrenalina. Então, você imagina isso lá no início, né? Quando você está ainda bem crudo o negócio. Então, quando a gente vê na televisão acontecer, às vezes, um improviso, uma falha técnica, e você vê que o repórter conseguiu sair... Poxa, primeiro a gente torce muito que dê certo, né? Sim. A gente, como profissional, a gente sempre torce que o outro consiga, né, se dar bem, né? A gente vê o nervosismo, a gente entende isso, e quando ele consegue tirar aquilo de letra, a gente fala, esse cara já passou por rádio. Entende? Porque o rádio te dá esse gancho. E às vezes, quando ele não passou pelo rádio, há aquela dificuldade. Mas a gente sempre... E como seria, André, curiosidade, como seria essa diferença? Então, o rádio, eu acho que você tem, assim... A TV você está muito preparado para entrar ali naquele ao vivo, né? E você já tem o que você vai fazer. O rádio é toda hora... Você tem um script, né? Tem um script. Eu vou entrevistar fulano de tal. Então você vai fazer a reportagem, né? A não ser quando é um furo de reportagem, né? Que você vai pegar algo ali que realmente aconteceu naquele momento, né? Sei lá, uma prisão, ou uma pessoa que acabou de estar hospitalizada e você está ali naquele momento, né? Agora o rádio não. Todo momento é algo diferente acontecendo. A gente trabalha ali na 94 FM, a gente trabalha 4 horas por dia. Dentro dessas 4 horas, quantas coisas diferentes acontecem, né? Às vezes é alguém que quer entrar ao vivo para falar sobre alguma obra que está acontecendo no município, ou alguém informar, olha, teve um acidente na estrada tal. Então você lida com várias coisas em pouco tempo. Imprevisíveis. Você não sabe o que vai acontecer, né? A TV, você, né, tem aquele script ali, eu vou fazer isso aqui hoje. Claro que tem as exceções, né? Então, o rádio te ensina isso. E assim, já aconteceu alguma situação de ter algum imprevisto, assim, que você se lembre? Alguma coisa que... Olha... Isso aqui foi uma coisa que me marcou, porque foi imprevisto, uma coisa... Assim, como acontece muitos, né? Você acaba se acostumando com isso. Banaliza até. Acostumando, né? Banaliza um pouco. Aí você pega e faz assim, por exemplo, o computador travou. E aí? Então você vai improvisando e ao mesmo tempo tentando resolver aquele problema e tem que se virar. E você está no ar, precisa resolver. Sim, a máquina pode parar tem a qualquer tempo, momento. Né? Isso, então a gente vai improvisando até Acho que não é você trabalhar em rádio não, gente. Assim, aí tem sempre, né, o pessoal do apoio lá, que prontamente, né, nosso diretor ouve a rádio 24 horas, você pode ter certeza disso, ele dorme com o rádio lá. Então assim, ele está sempre dando suporte, né, quando acontece alguma coisa, ele está sempre ligando, olha, o que aconteceu e tal. Então a gente tem essa percepção de que tem que se virar. E esse alinhamento da equipe é muito importante, né? E a gente vai até falar sobre isso mais pra frente, mas o quanto que não é só a sua voz que aparece ali. Sim. Por detrás da sua voz tem todo um contexto acontecendo, tem uma equipe trabalhando, tem um suporte fluindo para que o programa aconteça, né? Sim, exatamente. E é o que você falou, deu um problema, eu tenho a quem recorrer,
para ir segurando as pontas no ar enquanto alguém está atuando para resolver. Quando é sábado, domingo e feriado, o negócio aperta um pouquinho mais. Mas no dia de semana, sempre alguém vai te ajudar ali. Isso aí a gente tem essa certeza que vai entrar alguém no estúdio ali e vai te dar uma mão ali em alguma coisa. Legal. E assim, é assim que a gente vai aprendendo, né? Esse sufoco, a gente está falando, André, de um meio que ele é muito mais auditivo, né? A gente não tem ali a imagem. Você acha que, por isso, a sua voz tem que ter uma presença maior do que alguém que precisa da imagem? Então, eu há pouco tempo estava até pensando sobre isso. Há um tempinho atrás, vamos falar assim, você não tinha a imagem em si do rádio, né? Então, isso criava um mistério, né? Quem é aquele cara que está por trás daquela voz? Quem é aquela mulher que está por trás daquela voz? Sim. E até pra gente que está do outro lado, quem é o ouvinte que está ligando pra gente, né? E hoje, com a chegada da internet, veio ajudar muita gente, né? Até para as pessoas mesmo conhecer, olha, aquele ali é a pessoa que está falando com você. E a gente também, do mesmo modo, a gente está sabendo com quem está conversando do outro lado, né? Porque tem a imagem também, né? No WhatsApp, enfim, hoje muito mais, né, mensagem do que o próprio telefone fixo. É verdade. Que em muitos lugares nem existe mais, né? A gente hoje trabalha muito com o WhatsApp. Então, as pessoas mandam o seu áudio, a sua mensagem, e a gente tá ali sabendo com quem está conversando, né? Então, e assim, tem o público fiel também, né? Eu sei porque meu pai é seu ouvinte. Papai falou, manda um abraço pro André. Tricolor. Não é tricolor. Não, e meu pai é flamenguista. Isso mesmo. Ele manda um abraço pro André. Ele é toda manhã tá ali. Aí isso acontece. Ué, André, o que aconteceu com o André hoje? André, né? Então, tem muito disso. No dia que troca, sei lá, acontece alguma coisa. Ele fica esperando, tipo assim. De ligarem até lá pra casa. Olha, o que tá acontecendo? Que ele não foi hoje, enfim. E tem aqueles ouvintes que são de todos os dias. E assim, eu admiro e fico muito feliz, né, de você ter aquela pessoa que você tem certeza. Eu costumo dizer assim, se você está ali comunicando para uma pessoa, isso já faz uma diferença muito grande, né? Quando eu comecei, eu trabalhei na madrugada. Então a gente olhava assim, tinha um... Coisa de calouro, né? Pois é, e todo mundo começa na madrugada. Aí eu pegava de meia-noite às 6. Nossa! Então, quando um determinado comércio noturno a gente conseguia ter a visualização dele, parecia que a gente estava falando para um monte de gente. Quando o cara fechava e ia embora, a sensação que a gente tinha, pelo menos eu no início, é assim, eu estou falando para quem? Ninguém. Né? Essa é a sensação que você tem. Mas, na realidade, você está falando para muitas pessoas, né? São aquelas pessoas que trabalham de noite, né? Os vigias, aquele que teve uma insônia, motoristas, enfim. Mesmo. Quantas pessoas... Tem um ouvinte que toda segunda-feira ele manda mensagem, olha, estou indo trabalhar. E ele trabalha em São Fidélis. Então, eu sempre agradeço a ele a carona e vai escutando a gente. Então a gente está ali fazendo companhia. O rádio é isso. Que eu ia falar. Vocês são companhia, né? Sim. Para muitas pessoas. Sim. E eu costumo dizer que o rádio é o meio de comunicação que mais interage com você. Porque ele está em qualquer lugar. Você está lá no seu curral, tirando leite da sua vaquinha, o radinho está lá, a pilha pendurada. A internet não está, mas vocês estão. Sim. Né? Então, assim, é o mais rápido também. Porque você recebe uma notícia, na hora você, né, informa, e é aquele amigão de todo mundo mesmo, né? Essa é uma pesquisa recente que o rádio, aliás, é o meio de comunicação que mais cresce, apesar de tudo. Olha, quando falaram assim, quando vem televisão, o rádio vai acabar. Não, o rádio não acabou, o rádio tá aí. Aí vem a internet, agora o rádio vai acabar. Aí veio o streaming, agora o rádio vai acabar. E estamos aí cada dia mais, porque ninguém vai substituir esse diálogo. Ninguém. E, André, a gente está fazendo um caminho de volta, né? A gente estava conversando sobre o chat GPT, né? Esses dias, sobre comunicação através do chat, que as pessoas estão cada vez mais dependentes do chat e tudo mais. E a gente está percebendo que as pessoas estão ficando muito individualizadas, muito, né, contidas e, assim, cada vez mais doentes. E essa falta de interação é muito importante, né? Para ocasionar esse distanciamento emocional.
Então as pessoas estão fazendo o caminho de volta, elas estão buscando novamente interação, trabalhos de grupo, comunicação pessoal, né? Deixar de sair um pouco da tela e mais se encontrar. E o rádio é isso, ele faz essa... Você se sente como se o locutor estivesse dentro da sua casa, do seu lado, conversando com você. Então, é uma sensação tão gostosa de presença, de companhia, como vocês acabaram de falar, que a tendência é que não acabe mesmo, né? Eu tenho ouvintes que ligam pro meu telefone. Olha. Entendeu? A gente conversa, final de semana, enfim, né? E assim, viram confidentes, viram amigos, falam os seus problemas, a gente conversa os nossos também. Então é uma amizade sincera, não há assim, não há troca de nada, né? Eu sou amigo dele por causa disso. Não. Então o rádio aproxima mesmo as pessoas, com certeza. E nenhum outro veículo faz isso, né? Que legal. Muito bom. Assim, deve ser motivo de muito orgulho para você, né? Atuar nessa área e poder aí chegar perto das pessoas, né? Criar essa ponte. A gente estava falando sobre isso no último podcast, né? Que a comunicação, ela é uma ponte. É isso, criar pontes, onde a gente atravessa para chegar até o outro, né? E saber fazer isso de uma forma clara, fluida, carinhosa, acolhedora, é uma arte, né? Eu acho assim, todas as pessoas que entram em contato no meu programa, eu faço questão de responder pelo menos um bom dia. Para a pessoa saber, poxa, eu mandei, será que ele ouviu? Será que ele viu? Não deixar sem resposta, então, assim, né? Um bom dia, aí a pessoa fala, olha, o tempo aqui tá assim, hoje eu estou assim, hoje, né, eu tô feliz, hoje eu tô triste, hoje eu tô precisando de uma palavra amiga. Eu tenho um quadro no programa que é a reflexão do dia. E ela já me acompanha há muitos anos. Muitos anos. Sim, muito bom. E assim, eu ouvi numa rádio do litoral e eu falei assim, poxa, eu acho que dá pra gente fazer uma igual, né? Aí o fundo musical que a pessoa fazia, eu não me lembro o nome do locutor, né, do comunicador, era mais agitado. E eu pensei assim, eu vou fazer alguma coisa mais... introspectiva. Isso, para as pessoas realmente pararem naquele momento e ver realmente, escutar e falar assim, poxa, isso aí vale para mim. E quantas, na realidade, tocam em mim. Olha. Entendeu? Poxa, isso aí foi para mim hoje. Então, assim, são momentos assim que, né, teve um relato de uma pessoa uma vez muito forte, me marcou muito na reflexão do dia, e eu guardei isso para mim e falei assim, poxa, valeu a pena, tudo esses anos todos valeu a pena, valeu muito por causa desse telefone. Olha. Entendeu? Não sei quem não perguntei, e assim, eu posso falar porque eu não sei quem é, e já tem muito tempo. A pessoa virou e falou assim, olha, hoje eu ia cometer suicídio. Nossa, que forte, André. Muito forte. E assim, por causa dessa reflexão hoje, eu não vou fazer o que eu estava pensando. Assim, eu não entrei, não quis saber realmente quem era a pessoa, não por nada, porque eu acho que era no momento dela ali, né? Eu achei que já foi tão forte ela se abrir, e na realidade não fui eu que fiz nada, né? Eu simplesmente li uma mensagem e encaixou para ela. Acredito que para outras pessoas. Então aquilo ali para mim valeu tudo. Você falou de um momento marcante, esse realmente foi um que... É o que você falou, nada é por acaso, Não. né? Então, às vezes a gente é chamado a fazer alguma coisa, sente no coração, né? Ou acontece muitas vezes e a gente só vai, né? E às vezes tem um propósito por trás daquilo ali, né? E eu falo que, assim, o nosso trabalho, ele deixa de ter preço e passa a ter valor quando a gente toca a vida das pessoas. E muda a vida das pessoas com o nosso trabalho, né? Então, assim, tem coisas que realmente não tem preço, tem valor mesmo, né? Eu falo que às vezes é muito mais importante pra gente do que pra pessoa que foi beneficiada. Sim. Né? A gente se sente útil, a gente sente que para que veio ao mundo, né? É uma missão, né? Verdade. Uma missão. E assim, a gente realmente prestar atenção em tudo que está acontecendo ao redor, né? Eu falo para aqueles que estão em casa agora, né? E falar assim, poxa, eu tô parado na minha profissão. Então, se você estagnar, eu acho que é um passo gigantesco para o fracasso. Quando não tinha internet, não tinha nada, e eu me lembro muito bem que foi na guerra do Iraque, Saddam Hussein, naquela época do Saddam, do Bin Laden, e tinha muita coisa que estava acontecendo, e você hoje clicou e quero saber a pronúncia. Tudo mais fácil, né? Então naquela época, o que eu recorria?
falava assim, gente, eu sou obrigado, eu quero ver o Jornal Nacional e o Jornal da Globo. Porque a Globo não vai errar. Ela não, o comunicador da Globo, ele não vai errar, pronúncia, não vai errar nada. Então ali eu ficava por dentro de tudo que estava acontecendo. E hoje as pessoas têm tudo na palma da mão, no momento. E várias fontes também, né? Várias fontes. Então, assim, eu recorri a isso, ao Jornal Nacional e ao Jornal da Globo. E no outro dia eu ia, anotava, e assim a gente ia fazendo. Então, assim, se você estagnar, você está um passo no fracasso. Não pode deixar. Tem que estar sempre se atualizando, né? É o que eu falo. Olha quantas coisas foram acontecendo dentro do rádio, e o rádio foi agregando e foi crescendo cada vez mais. Se, né, as pessoas que... eu não vou dar a mínima para a internet, não quero saber. Não, tem que saber sim, tem que saber o que está acontecendo. Importantíssimo isso. Tem um autor que diz que se você não está se desenvolvendo, você está morrendo, né? Exatamente. E eu não lembro exatamente a quem, mas faz todo sentido, né? E aí foi o que eu estava falando com a Fânia no carro vindo para cá, que eu decidi fazer uma pós, porque eu me formei, e aí fiquei, né? Depois fiz uma pós 2 anos depois, aí 10 anos depois eu falei, cara, tô fazendo só uns cursinhos aqui, outro ali, mas eu preciso voltar a estudar, atualizar. E quando a gente, de fato, pega um conteúdo mais denso, né, para estudar, a gente vê, caramba, como que eu passei tanto tempo sem estudar, sem atualizar, porque realmente faz muita falta. Né? O mercado é muito dinâmico. O mercado é muito dinâmico. Muito rápido. Faz muito assim. André, quero tirar uma dúvida também, uma curiosidade de fonoaudióloga com você. Vamos lá. Você tem algum ritual de aquecimento antes de você entrar ao vivo? Olha Cuidado com a resposta. Pois é, olha só, o que eu vou falar é totalmente errado. Né? Ele já sabe, ele já sabe. Totalmente errado. Ele já sabe. Não faço nenhum aquecimento vocal, nada. O aquecimento vocal que eu faço é conversar com minha esposa no café da manhã, com a minha filha, não deixa de estar. colocando minha filha pro colégio, conversando ali em casa com a minha mãe. Esse é o aquecimento que eu faço, porque eu sei que você tem que fazer exercício, né? Até para cuidar da voz, enfim, né? Mas, assim, quando eu entrei em rádio, eu, por exemplo, não tive essa preparação. Foi o que eu disse, foi tudo muito por acaso. Né? Então, eu não fiz nenhum tipo de curso, não fiz nada vou me preocupar com a voz, até porque eu nunca me preocupei com isso. Uma vez eu cheguei a procurar um músico para que ele me ensinasse, mas acabou que a ideia não foi para frente pela correria do dia a dia. Mas eu tenho certeza que é importantíssimo fazer o exercício. Sim, muito importante. Muito importante. Até para você manter a sua saúde, né? Porque eu até falei, foi no podcast passado que eu falei? Foi. A nossa voz ela vai envelhecendo, né, André? Então é músculo. Sim. Como músculo, a gente tem que hoje eu vou ter uma aula aqui de tem que fortalecer, né? Eu aprendi algumas coisas. Por exemplo, eu bebia muito café durante o trabalho. Porque o café, ele é seu companheiro, né? Não tem jeito. No calor, no frio, o cafezinho tá ali do lado, e como bom brasileiro, o cafezinho tá ali. E o café, ele vai te dando um pigarro, né? Isso, falando bem popular, ser, né? mesmo. Um pigarro. Então eu fui evitando, fui diminuindo. E hoje eu coloquei a água junto. Isso. A água hoje é minha companheira de trabalho, no lugar do café. Perfeito. Nem gelado e nem quente. Aquele meio termo pra gente ir desenvolvendo. Muito bom. Vai hidratando, né? Tive a sorte de nunca fumar. Eu acho que isso para mim foi essencial para manter, né? Porque a locução também tem respiração, né? E esses dias eu estava conversando na rádio. É isso aí. Que hoje a gente não tem nenhum fumante na rádio. Que maravilha! Em nenhum setor da rádio tem fumante hoje. Maravilha. Não é por imposição, mas as coisas foram acontecendo e hoje não tem nenhum fumante. Tem uns que já fumaram e hoje não fumam, mas hoje ninguém. Perceberam a necessidade de deixar o vício em prol da carreira. É verdade. É isso aí. A carreira de locutor salvando vidas. Então, assim, eu tive essa sorte, né, de nunca ter fumado. Muito bom. Isso ajuda bastante. Muito bom. Muito bom. Tá no caminho, André. Tô, né? Tá no caminho. Então tá bom. Falta só os pequenos ajustes. Só falta fazer o aquecimento. Olha isso aí. Tá certo. Aí é fácil, a gente treina e dá tudo certo. Então, André, a gente chegou a falar um pouquinho sobre essa interação de bastidores, né? Porque existe todo um cenário por detrás da sua voz para os programas acontecerem.
Me fala um pouco assim, como que é essa comunicação de bastidor, porque a gente fala que a comunicação é uma ponte, a comunicação ela tá em todos os setores, né, da nossa vida, em relacionamentos pessoais e profissionais. A comunicação tá na voz que sai para o rádio, para as pessoas, e também está por detrás, né, nos bastidores para quem está te auxiliando ali. Como que é esse fluxo de comunicação? Como que você se comunica com quem está no bastidor, sendo que você está ao vivo e você precisa de um auxílio, você não pode falar, né, que tá, eu tô precisando aqui de uma ajuda, porque não pode sair para o público. Como que é essa comunicação? Então, a emissora 94 FM, a gente sempre teve muita liberdade, né? Então, assim, o Paulinho, que é o diretor, ele sempre nos deu essa liberdade de não ser aquela rádio fechada. Então, não tem essa de marcar o horário para visitar estúdio, não existe isso. Quem chega lá vai visitar. É claro que vai ter um momento, por exemplo, se eu estiver numa entrevista, né, a gente vai pedir a pessoa se ela pode voltar a outro momento, ou se ela pode esperar, ela vai ser atendida. Então não tem essa de, a não ser assim, um colégio quer levar uma turma, né? Geralmente entra em contato, olha qual é o melhor dia, e, enfim, mas é um prazer muito grande quando chega um ouvinte e fala assim, olha, eu sou aquele ouvinte lá de Bom Jardim, eu sou aquele ouvinte de Nova Friburgo, Trajano de Moraes, enfim. E vai lá para conhecer a gente. Então a gente está ali, conversa, explica, mostra a rádio toda. O próprio Paulinho tem o maior prazer de mostrar a rádio. E André, fazendo aqui um parênteses aí, você falando, isso me remeteu a uma situação quando eu estudava no ensino médio, eu estudava no Inocêncio de Andrade. Por diversas vezes a gente saía da aula, às vezes acabava mais cedo, vamos lá na rádio? E aí pegava 3 adolescentes, a gente chegava lá, quem trabalhava na recepção, gente, eu tô entregando minha idade, mas quem trabalhava na recepção na época era Thaís Braga. Sim. Inclusive de lá que eu conheço ela, hoje a gente é muito amiga, né? Somos amigas pessoais. E aí eu chegava lá, já sabia, Thaís, vim olhar no estúdio. Mas de novo! Porque diversas vezes a gente entrou no estúdio pra ficar lá, pra ver como funciona lá dentro. E no horário que a gente ia, depois da aula, era sempre Márcio que tava lá, Márcio Vergete, né? E aí ele ficava lá, mostrava pra gente os botões, onde que ele apertava, o que ele fazia, a gente achava aquilo o máximo. Então sempre que a gente tinha uma brechinha, a gente queria ir lá no estúdio pra conhecer. Hoje, né, quando você ia, era no prédio, né? No prédio. No prédio. Então, hoje a gente já tem a nossa sede, né? E a obra foi toda feita para adequar a rádio também, né? Então, quando você já chega, você já vê o estúdio ali logo na frente, o vidro, né? A gente está ali, com um peixinho lá dentro, né? No aquário, enfim, mas a gente está ali, as pessoas já chegam, acenam, então, né, as meninas da recepção também, sempre ali muito agradáveis, né, para atender todo mundo. E é assim que a gente se comunica. Às vezes, né, a gente tem um ramal, apesar do telefone não funcionar, tem um ramal, e a gente tem a liberdade na hora do intervalo, ou na hora da música mesmo, ir lá fora, conversar. Então, assim, a gente está sempre, né, conversando ali, e isso faz o ambiente ficar mais leve. Com certeza. Porque se você trabalha no local, olha, você é proibido de sair daqui, você não pode conversar, você não pode receber ninguém. Então, o clima pesa. Sim. E André, assim, a gente fala que a comunicação ela tá também no ambiente. E aí, por exemplo, eu que conheci os 2 estúdios, o do prédio e o novo, até o formato do novo prédio, porque é o que a gente falou, né? A gente está em constante mudança e vai se adaptando para melhorar. Até esse novo formato do novo estúdio, ele transmite comunicação na logística. Você chega, é tudo transparente, é tudo aberto, é tudo de vidro, você vê quem tá lá dentro, quem tá lá dentro vê quem tá aqui fora. Então já é um ambiente que comunica por si proximidade, só. Né? Exatamente. No antigo estúdio, até a pessoa abrir a porta, o locutor tava de costa pra porta. Exatamente. Porque não foi feito pra rádio, né? Foi adaptado. Foi adaptado. Então você chegava, dava de cara com o locutor meio que de costas, então você ficava meio assim. Meio perdido. Agora não, a gente recebe a pessoa já. Tinha um labirinto até chegar ao estúdio, o hoje locutor de costas de lugar. frente pro fórum. Primeiro lugar hoje é o estúdio. Muito As pessoas conseguem ver. E ali tem pessoas que ficam ali do lado de fora, só olhando, porque às vezes está esperando um médico, alguma coisa, fica ali olhando, curiosa, a gente vai e chama, quer conhecer. Então, assim, é muito, muito legal.
legal. E André, o que que você, assim, aprendeu o que que você aprendeu de comunicação dentro de um estúdio que você levou e aplica hoje na sua vida, que, assim, foi uma virada-chave na sua vida pessoal? Ó, vamos lá. Eu costumo dizer assim, você pode ter um problema quando sai de casa, mas quando você chega ali no estúdio, você tem que deixar o seu problema do lado de fora. E às vezes, ao contrário, você tem que fazer isso também, né? Porque às vezes você tem um problema no seu trabalho, né? Nenhum trabalho você vai fazer, nunca tive um problema. Não, você tem os problemas, sim. Isso ajuda você a amadurecer, né? Até profissionalmente. Sim. São os problemas que fazem você, né, superar e melhorar. Então, para dentro de casa, vamos lá. Eu acho que a espontaneidade. O rádio me fez mais espontâneo. Mais comunicativo. Mais comunicativo. Então, assim, a gente está sempre conversando, eu procuro sempre conversar. E isso eu levei do rádio para dentro de casa. Eu sempre fui uma pessoa que gostou sempre de brincar. Mas o rádio me trouxe isso. Fora a responsabilidade que você tem, né? De se portar em público, né? De você falar para sua família, olha, né, hoje eu vou estar em tal lugar, trabalhando, entendeu? Então você tem que ter também esse suporte familiar, porque você vai sair para apresentar uma festa, né? Por várias vezes eu trabalhei final de semana, então né, tinha um horário que realmente era um final de semana que às vezes a família queria sair, você não pode. Então essa maneira de ir moldando as coisas, o rádio me ensinou bastante, entendeu? Legal. Mas é levar para dentro de casa essa maneira de moldar as coisas e viver aquilo ali da melhor maneira possível. Uma vez uma pessoa falou comigo assim, poxa, eu trabalho tão chateado, não na rádio, era outro local. Aí eu virei e falei assim, olha, se você levar o problema para dentro de casa, para o trabalho, se você for chateado pro trabalho, no meu caso são 4 horas, no seu são 8. O ponteiro vai correr na mesma velocidade, você tanto chateado ou não. Só que vai fluir muito melhor se você deixar o seu problema de lado e viver o que você está trabalhando. Então, assim que eu faço. Desliga. Eu costumo dizer que eu cheguei na rádio, eu tenho que ser outra pessoa, até porque isso, a gente vai aprendendo, né? Uma vez me chamaram a atenção porque eu disse uma frase que a pessoa falou assim, olha, essa frase que você falou diretamente para uma pessoa, mas muitas outras podem pensar que é para elas. Então, deixe o seu problema de lado, porque no meu caso, cada ouvinte não quer saber o que está acontecendo com você de problema. Ele já tem o problema dele, você tem o seu. Então entra ali, cara, faz o seu melhor, anima ao máximo quem está do outro lado, levanta essa pessoa, porque as pessoas querem isso de você. Então, isso pode ser em qualquer trabalho. Um taxista, já mais novo, você entrar num táxi, boi. Então, assim, um sorriso já te, né, vai mudar o seu dia, com certeza, né? Sim. Então... E André, as pessoas estão muito ansiosas, né? A mente das pessoas está vagando muito, né? Porque a gente tem um excesso de estímulo, se a gente for parar para pensar. A internet é um excesso de estímulo, é bip, o tempo todo notificação e todos os compromissos que a gente tem. Então, o que tem acontecido muito que eu tenho observado é que a pessoa está aqui, mas está com a mente vagando. Em outro lugar. Está com a mente em outro lugar, está pensando em outra coisa, está pensando no problema que deixou em casa, está pensando no problema que vai encontrar quando chegar. Então, assim, eu até aprendi uma técnica chamada Mindfulness, né? Que é de meditação para o momento presente, né? Para você colocar sua mente aonde você está. Isso tem me feito muito bem, porque, assim, eu vivo cada momento. Eu tô aqui, eu tô vivendo nesse momento. Tô plena aqui, não tô pensando em nada que tá lá fora. Eu chego em casa, eu vivo um momento pleno dentro da minha casa. Eu saio, eu tô vivendo aquele momento pleno com aquela pessoa. Porque, senão, a gente tá com você, tá presencialmente com você, mas tá aqui online com outra pessoa, conversando com outra pessoa, ou tá pensando em outra situação e não tá vivendo o momento presente. E, assim, o momento presente, o nome já diz, é um presente. Então, assim, viva o seu presente como um presente mesmo na sua vida, né?
viva de forma plena aquele momento que está acontecendo. E aí tem muito a ver com isso que você está falando, né? Porque a pessoa ou vive no passado ou vive no futuro. E aí isso traz ansiedade para dentro do trabalho, muitas vezes. O celular, né? Você falou das pessoas ansiosas às vezes, né? O celular, ele é esse estímulo negativo às vezes, né? Porque você... eu falava isso já no telefone fixo. Você está numa fila para ser atendido. Você está no gerente do banco. O telefone toca, parece que você não existe. Aquela pessoa furou uma fila. Não presencialmente, né? Exatamente. Sim, faz então, assim, sentido. ele furou uma fila. Furou. Você tá ali, Sim. né? Então, assim, é a mesma coisa, você tá em casa e alguém te manda uma mensagem, ele tá, né? Você tá deixando de dar parar atenção aquela para aquela conversa pessoa que tá para na sua frente. ir para outra coisa. Eu tô tentando me policiar muito com isso. Porque eu nunca, como a rádio você não tem assim, hoje é feriadão. Se você não trocar com seus colegas, fazer um jeito assim, olha, pô, você faz para mim esse feriado, eu faço outro para você, Legal. você não vai ter. Você tem uma folga semanal, né? Então, assim, eu nunca falei assim, eu tive um feriadão para viajar. Não tive. A não ser em troca com os colegas, né? E então você tem que aproveitar mais. E eu nunca tive esse negócio, eu não trabalho domingo, eu não trabalho sábado, não trabalho... Eu sempre trabalhei sábado, feriado, domingo, qual dia for. Então, eu acabei acostumando as pessoas que eu tô acessível a todo momento. O tempo inteiro. Entendeu? E às vezes você tem que dar esse time para você também. Sim. Perfeitamente. Sim. Você precisa disso. Sim. Costumo falar assim, então, às vezes você vai para um lugar que não pega celular, você já reparou que uns 10, 15 minutos você fica olhando no celular, mas depois você fala assim, não tem internet mesmo, então vamos ficar quieto e fio o celular no bolso, ninguém vai me ligar, então você desliga e você curte muito mais. Né? Agora quando você tá, aí, olha, tá dirigindo, toca, você automaticamente você fala, eu vou atender, mas você não atende. Eu, por exemplo, procuro não atender, até porque é proibido. Então você ou encosta e resolve, se for algo que você sabe que é urgente, uma mensagem que você está esperando, ou você segue o caminho, quando chegar lá você para e resolve. E André, para quem tem assim rotinas muito intensas de profissionais ou de vida, né, que a vida é muito corrida, muito agitada, é importante estabelecer alguns hobbies, né, de ter momentos com você, né? Eu estabeleci para mim um hobby, é uma coisa que eu sempre gostei, mas que eu passei a fazer com mais frequência, são trilhas. Então você tá lá no meio do mato, mesmo que pega celular, eu deixo no silencioso, boto na bolsa e tô ali trilhando, tô olhando a natureza, o passarinho que tá cantando, a borboleta que passou. Isso vai fazendo uma limpeza mental, uma higiene mental, e são momentos que a gente precisa ter, porque né, dali a pouco vem a sobrecarga de trabalho e demandas pessoais, e dali a pouco você tá com burnout. Então, isso que você falou é fundamental, é ter esses momentos, né, para você de introspecção, de reflexão, de descanso mental mesmo, porque você é uma pessoa que está sempre muito acessível e acaba absorvendo a demanda das pessoas mesmo sem querer. É verdade. Eu sempre mesmo respondo. sem perceber. Eu sempre respondo. Eu nunca deixo, por exemplo, final de semana a pessoa me manda uma mensagem, eu vou responder. Mas é por causa disso mesmo, de você estar acessível. Hoje, né, as pessoas buscam muito isso. Quem está acessível, quem está disponível, né? Se demora muito a responder, já fica nervoso. Isso, já fica, né? Aí vem a ansiedade. Isso. Então eu procuro responder. Mas há momentos que você, né, acaba não por ignorar. É porque às vezes você está num momento, igual você, por exemplo, acabou de citar, você está caminhando, o celular está no silencioso. Então não é porque você não quis responder, porque você naquele momento não viu realmente. Está se priorizando, né, também. Você está dando aquela descansada. Precisa recarregar a bateria, né? E eu entendo perfeitamente quando eu mando uma mensagem para alguém e está nesse momento também da pessoa. Então você também tem que saber que você um dia vai mandar uma mensagem e alguém vai falar assim, peraí que daqui a pouco te respondo. Né? Que está muito ligado à comunicação também. Eu assisti um curso da Isabela Camargo, né? Você já deve ter visto a história dela, que ela apagou lá no ar né, com burnout, né? E aí ela falou assim, eu faço contrato de tempo com todo mundo hoje. O meu WhatsApp, se você abrir, vai ter lá, se for urgente, me ligue.
Só estou disponível do horário tal até o horário tal, que ela, né, bugou a mente por conta de ficar muito acessível, muito disponível o tempo todo para todo mundo. E se você não tira tempos para você, chega uma hora que todo mundo tá bem, você ouviu todo mundo e você mesmo não tá. Então, aí é o que eu falo. Aí tem um link da sua vida profissional e a sua vida pessoal. Então você, além de estar dando atenção às pessoas, né, da sua casa, você também está dando atenção às pessoas do lado profissional. Trabalho. Então, assim, é muita gente ao mesmo tempo, né? Sim. E todo mundo tem, às vezes é um filho que não está muito legal naquele dia, está passando mal, você mesmo está passando mal. E assim, então, foi o que você falou, né? É muita informação e você querendo atender todo mundo ao mesmo tempo, você esquece de você. Exato. E eu falo que tem coisas que só terapia, né? Tem coisas que não é a gente que consegue resolver. A gente consegue dar uma atenção, não deixar a pessoa ali desamparada, né? Mas tem situações que, infelizmente, a gente não pode resolver. A gente pode dar um toque, né? Ó, é verdade. Mas eu, assim, eu não... Isso não me incomoda. As pessoas me mandarem mensagem para trabalho, não me incomoda. O que não pode ter é você tentar entrar numa... Como eu vou te falar? Uma pessoa que você não tem nenhum tipo de intimidade e as pessoas dão aquele passo a mais na sua intimidade. Sim. Aí você tem que, né? Então, assim, quando é trabalho, quando é alguém do meu círculo de amizade, não tem problema nenhum com isso. Qualquer dia, qualquer horário. Mas tem um limite, né? Sim. Aliás, todos nós temos que ter esse limite. Tem que ter, é verdade. Senão você acaba... É verdade. É verdade. Até porque você é uma pessoa pública, né, André? Sim. Então tem que ter isso. A gente vai, tem que ter tem esse... que saber impor esses limites. Sim. André, estamos chegando aos momentos finais do nosso podcast, né, Fônia? Foi tão bom, mas tão bom que passou tão rápido que eu tô olhando a hora ali e já tá estourando o nosso tempo, né? Mas pra gente terminar, eu queria deixar assim uma pergunta, né, para quem tá nos assistindo ou vai assistir posteriormente. Esse podcast ele tem o objetivo de trabalhar com voz e com carreiras em voz, né? Porque a especialidade é trabalhar sobre parar as vozes, não deixar as vozes adoecerem, ao mesmo tempo trabalhar as equipes, né? E a comunicação das equipes de trabalho. E fala um pouco assim, dê uma dica para as pessoas que preparam reuniões, que vão fazer uma apresentação em público, que vão fazer uma entrevista. Como que essas pessoas podem se preparar, né, para estar aí se expondo, se comunicando de uma forma que alcance aí as pessoas de uma forma mais consistente? O primeiro passo é você saber o que você está indo fazer nesse determinado local. Acho que isso é importantíssimo. Né? Definir o objetivo. É o objetivo. Porque quando a gente vai para um local e você não sabe nem o que você está indo fazer lá, isso você vai gerar, né, uma falsa ideia, né, do que você foi fazer lá. E as pessoas que estão lá também estão aguardando algo de você diferente. Então, você chegar lá totalmente despreparado, né, é complicado. Às vezes você está fazendo uma entrevista, você faz uma pergunta a uma pessoa e ela não sabe o que ela está fazendo ali. Isso é ruim. Né? Então, assim, porque tem que ter, né? Você faz a pergunta, mas você também quer uma resposta. Né? Até para a conversa, né? Para o diálogo fluir, né? Então, assim, é se preparar. Foi o que eu disse. Lá atrás, eu via Jornal Nacional, via Jornal da Globo, para eu me preparar para o outro dia não falar nenhum tipo de besteira. E é estudar, é se preparar, é saber que você está indo para um momento, se for uma festa, você é um tipo de locução, se você for para uma reunião, você vai conversar com as pessoas em outro tom. E assim, cada lugar que você vai é saber o seu lugar. Eu sou muito assim, eu não penso que eu sou melhor do que ninguém, mas também não vou com a impressão que eu sou pior do que ninguém. Então, se você chega na sua, quieto que você vai ter o seu espaço. Não precisa você pisar em cima de ninguém, não precisa você se autodenominar, entendeu?
não curto isso. E estudar. Eu falo para quem tá falando assim, eu quero ser um locutor. Então, cara, estuda. Corre atrás. Procura, né, falar bem. Conversa com você mesmo. Troca ideia com você mesmo. Poxa, é isso que eu quero. E isso não só para minha profissão, mas todo mundo, né, tem que se preparar. Sim. Então, assim, e respeitar o espaço do seu colega de trabalho. Lá na rádio, eu costumo dizer o seguinte, Luane perguntou como que é isso, né? Então, assim, você já imaginou se a pessoa que trabalha na nossa torre, são pessoas que estão lá, são responsáveis por tudo que acontece lá. Você já imaginou se ele pegar e falar assim, não vou esquentar a cabeça com isso aqui, se é um aparelho aí pifou. Então, assim, ele tem uma importância muito grande, como os nossos amigos que fazem a manutenção de limpeza, né? Como quem faz o café, que por sinal o café do cachorrão é uma delícia. Então, quando você chega na rádio e as meninas te atendem lá na frente, né? Quando o diretor da rádio é disponível não só pra gente, mas também para quem vai lá conhecer a rádio. Então, assim, se o exemplo vem de cima, por que você não vai seguir? Por que você vai querer ser diferente? Sim. Então, se você está numa empresa que você tem essa liberdade, se cada um ali precisa do outro, porque foi o que eu falei, para eu ter um final de semana prolongado, eu preciso de um colega, como ele vai precisar de mim um dia. Quantas e quantas vezes? Olha, hoje eu não estou passando bem, você pode fazer para mim perfeitamente, o outro, e assim vai. Então, um vai ajudando o outro. Então, é o Jonathan que fica na produção, né, que tá lá fazendo o seu trabalho, o comercial vai pro ar com excelência, porque ele está ali trabalhando. A Roberta, que hoje não está com a gente ali, né, mas está longe, mas está trabalhando em sintonia com a gente. É outra pessoa também que você manda uma mensagem e responde. E assim, cara, trabalhar ali é muito bom. E eu falo que assim, a equipe ela é um reflexo da liderança, Sim, né? E vocês têm uma liderança muito bacana. E então... outra coisa, ele é um cara persistente. Se ele resolver que vai fazer algo, ele não desiste até conseguir. E isso acaba inflamando a gente de uma maneira boa. Porque já imaginou se ele desiste de primeiro? Motiva. Aí a gente vai falar assim, eu também não vou fazer isso não. É um líder que motiva, né? Motiva, né? Então, assim... Gente, amanhã vai ter uma porção de currículo lá na rádio. Vai. Fala pro pessoal lá, se prepara, gente. A André fez uma propaganda maravilhosa. Não, é muito bom trabalhar. A gente tem aqui uns comentários falando em Jonathan, né? Ele colocou assim, grande André, companheiro de trabalho, amigo e grande profissional. Aí o João Lucas, o João Lucas diz, grande professor e amigo. Grande abraço, Andrezão. Sou seu fã. O João é essa pessoa, né? Que eu acabei de falar agora, que tá começando com a gente, né? Legal. E quantas vezes o João saiu do colégio, ficava com a mochilinha lá no vidro, olhando a gente. Que legal. Né? É o sonho da vida dele. E ele tá lá realizando. Por quê? Porque ele correu atrás. Mas se ele cruzasse os braços e falasse, não vou chegar lá. Pô, chegou, cara, e tá lá com a gente. Né? E um menino, que tem um potencial enorme, eu tenho certeza que vai alcançar o lugar dele, entendeu? André Luiz Miranda, foguinho. Esse é o personal. O personal tem que estar aí. Bruno Palma, mandaram um grande abraço para este amigão André Duarte. Sou seu fã desse grande profissional. Também sou fã dele. Pô, que bom que o pessoal tá gostando e é isso, o rádio é isso e tamo aí. Amanhã é outro dia e a gente vai aprender sempre mais, todo dia a gente aprende alguma coisa. É isso, exatamente. Tem aqueles momentos difíceis, como foi o momento da pandemia, que no meu modo de entender foi o pior momento de rádio para mim, principalmente quando os números viraram nomes. Então, assim, a gente perde muitos amigos, né? Eu imagino. Perdemos muitos amigos. Sim, né? perdemos. E eu queria muito que as pessoas tivessem aprendido um pouco mais com a pandemia, sabe? Eu tenho essa mesma impressão. Eu achei que, poxa, ia mudar tanto. Ia mudar muito, nós né? sofremos, né? Foi um sofrimento tão forte. E coletivo, para todo, né? Coletivo. Pô, a humanidade agora vai mudar. Agora toma jeito. Né? E assim...
Infelizmente, não foi dessa claro vez. Que, né, a gente não está generalizando. Claro, mas, infelizmente, ainda não foi dessa vez que a gente aprendeu. Digo, a gente está no meio disso aí também, aprendendo. Né? Então, foi um momento muito, muito ruim, mas que também trouxe, para quem soube aproveitar, trouxe muitos aprendizados. Aprendizados importantes de você valorizar, você não saber, poxa, por que eu não dei tchau àquela pessoa? Por que eu não tratei aquela pessoa bem? E foi a última vez que eu vi aquela pessoa, né? Vai deixar aquela marca boa, né? Poxa, esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa que está passando por um momento que, graças a Deus, agora está alcançando o êxito, né? E ela botou um textinho que dizia mais ou menos assim: tão bom quando o seu sorriso é lembrado para te acalentar, né? Quando mesmo distante você lembra de momentos bons, e isso é tão bom, né? A gente deixar isso. Então, é isso aí. É isso. Vamos. É isso aí. André, queremos muito te agradecer pela sua disponibilidade, essa noite fria, né? Você sair de casa, vir aqui conversar com a gente. Fico muito feliz, tá? Foi um bate-papo, assim, muito bom, né? Trouxe muito enriquecimento para o nosso podcast. Sim. Agradecer minha nova apresentadora, Tânia. Está junta. Ainda não sou André, tá, gente? Que isso? Estamos mais parceria. Não. Bora, vai. E agradecer a Casa Euclides, né, por nos acolher nesse espaço tão generoso. Os meninos que estão aqui nos bastidores, como a gente já falou, né, a comunicação ela acontece também no bastidor. Então, muito obrigada a todos, a quem ficou aqui com a gente, acompanhou. Né, informar que a gente está com novidades. Eu e a Fanny, a gente está aí organizando um workshop Comunicação de Alta Performance. Teremos em breve mais informações. E muito obrigada a todos. Vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer você, Luane, Fanny, né? Que tá lá malhando, né? Tô lá. De vez em quando a gente tá junto. Agradecer a todas as pessoas que participaram, agradecer, acho que a família da gente, né? Acho que o suporte pra gente, né? Poder bom quando você fala assim, poxa, eu tenho a tranquilidade para eu poder exercer a minha profissão. Exato. Né? Porque às vezes muitas pessoas não têm essa tranquilidade, né? Eu tenho, como eu tenho a tranquilidade também de trabalhar numa emissora, que eu tô lá desde 17 anos que eu comecei lá, né? Então, assim, agradecer todos os momentos ruins e bons, todos foram de aprendizado, agradecer aquela galera maravilhosa que trabalha lá, enfim, todos sintam-se abraçados, né, carinhosamente, porque é muito bom trabalhar com vocês e aprender com vocês. E o João está aprendendo com a gente está aprendendo com ele. Estou citando ele porque ele é o mais novo, né? É a nossa Foquinha, que a gente carinhosamente chama o mais novo de Foca, né? Calouro, daqui a pouco até pra madrugada. Tem uns dinossauros lá, que tem os mais velhos do que eu na rádio, né? Então, assim, eu não sou o mais antigo, não. Então, a gente vai aprendendo com os dinossauros também e vamos fazer comunicação. Enfim, levando aí alegria para as pessoas. Tem as notícias ruins que a gente, né, também tem que passar, mas num saldo acho que é muito positivo, né? Poder trabalhar com comunicação em todos os ramos. Então, um abraço para todo mundo, obrigado vocês mais uma vez e quando precisar, estou aí. Com certeza, tá, vamos fazer outras edições dessa. Vamos, né? Obrigado. Isso aí. Obrigada, André. Obrigada, Luane. Obrigada, gente. Obrigada a você que nos assistiu durante esses minutos. E até a próxima. Até a próxima. Até, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Tchau, tchau.